Que a doce paz do nosso Mestre possa envolver cada um de nós. E vamos nos lembrando, onde houver um ou dois, disse o nosso Mestre, lá ele estaria. E nós, convictos da sua presença, rogamos para que possamos absorver estes ensinamentos desta noite de assistência e de profundas reflexões. E hoje o nosso tema, ele é muito lindo e nos ensina a buscar, pedir, bater, e que esse imperativo, esses 3 imperativos que o Mestre Jesus nos deixou, não é por acaso. Esses imperativos, eles foram falados, enunciados de uma maneira muito especial. E nós vamos entender a importância, através de uma leitura do Pão Nosso, da lição 109, que nos diz assim: no emaranhado de lutas e débitos terrestres desta experiência no nosso planeta, é imprescindível que o homem aprenda, que o ser aprenda a pedir caminhos de libertação. Logo após, é necessário buscar. Este está à procura, constituindo-se de esforços seletivos. Porque se assim não for, entendamos que o campo já está repleto de solicitações inferiores. Algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. O que quer dizer isso? Que nós ainda damos ouvidos a sugestões inferiores. Mas para que isso não aconteça, é imperativo que todos nós aprendamos a buscar o bem legítimo. Feito isso, estabelecendo o roteiro edificante, chegado o momento de bater, de buscar a edificação. Todos nós peçamos ao Senhor que possamos nos libertar da animalidade primitiva que ainda todos nós possuímos. Busquemos a espiritualidade sublime e vamos trabalhar para que nós possamos nos localizar dentro dela, a fim de todos nós nos convertermos fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai. Toda essa trilogia que o nosso Mestre Jesus nos deixou se reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho, em todos os tempos. Quando nós nos dispormos à luz do alto, ela vem. Mas há o trabalho que todos nós precisamos realizar. E vamos nos lembrando das palavras do Mestre que disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. A tarefa de busca não é ao léu. Tem o objetivo direto do Evangelho do Cristo. Só dessa forma, nós vamos diminuir a animalidade que nós temos ainda primitiva. Como disse o nosso querido Emmanuel, neste livro que nos elucidou, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A partir daí, Jesus nos disse: não vos inquieteis pela prata, pelo ouro, pela moeda. E nós infelizmente, nessa luta sagaz pela matéria, nós nos desgastamos ao ponto de não conseguir entender a que viemos. Nós não estamos aqui só para os bens materiais. Nós precisamos equalizar esta busca e ir atrás de outras riquezas espirituais. Essas que estão dentro do Evangelho,
É essa busca que Jesus nos convidou há mais de 2000 anos. E nós precisamos entender como nós vamos fazer esta busca. O Evangelho nos alerta: quando nós superarmos convivências difíceis, delicadas, nós estamos conseguindo esses bens espirituais. Convivências, seja no trabalho, na família, com um vizinho, no trânsito que nos desafia todos os dias. É aí que nós precisamos realizar esta busca. E é através do Evangelho do Cristo. Esses bens espirituais são os únicos tesouros que, quando daqui nós partirmos deste planeta que nos acolheu, planeta escola, planeta hospital, e partirmos rumo à grande viagem que todos nós sabemos que vai chegar a data. A única riqueza é esta que nós poderemos levar. Então, o trabalho, ele tem que começar, porque esses ensinamentos já estão há mais de 2000 anos conosco. Cada um de nós precisa realizar a grande tarefa, que precisa despertar. E onde houver mais dificuldade, é lá que nós precisamos, porque somos desafiados. Somos desafiados todos os dias. Caímos muitas vezes, mas o Pai está de olho quando nós levantamos. Como que nós estamos levantando das dificuldades que muitas vezes nós ainda temos nos nossos relacionamentos? A partir deste ponto, Jesus continua. Ele envia os seus discípulos para levar a boa nova pela primeira vez. Mas olha o desafio. Jesus diz a eles: não preparareis nem um saco para o caminho, nem sapatos, nem roupas, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Vamos fazer duas observações. Naquela época em que Jesus estava aqui, lá no Oriente, ainda era de costume que as pessoas recebessem os viajantes, seja nas tendas, nas suas casas. Aqueles que tinham um coração caridoso realizavam essa atitude. Mas o próprio Evangelho diz que se Jesus estivesse hoje aqui, ele não faria mais desta forma. Ele não mandaria os seus discípulos sem nenhuma provisão. Entendido isso, nós vamos compreender por que Jesus toma essa atitude perante a primeira vez que seus discípulos vão levar a boa nova. Primeiro, eles precisavam confiar na providência divina. Segundo, quando se viajava sem nada, não se despertava cobiça e conseguiriam talvez chegar sem nenhum problema maior. E terceiro, daria para eles distinguir as pessoas com um coração caridoso. E foi por isso que Jesus os falou: informai-vos quem é digno de vos hospedar. Que abrigar um viajante que não tem condição de pagar os serviços. Aquele que assim fizesse, ele seria caridoso e talvez estaria preparado para receber a boa nova. Por isso ele diz: ao entrar nesta casa, nesta tenda, nesta hospedagem, você diz que a paz esteja neste lugar. Se a paz, se as pessoas ali forem dignas desta paz, esta paz ficará na casa. Agora, se elas não forem dignas, esta paz
voltará a você. Dentro desse ensinamento, ele continua. Quando não quiseres te ouvir, sacode a poeira de suas sandálias e saia desta casa. E eu vos digo em verdade, que no dia do julgamento de Sodoma e Gomorra, serão tratados menos rigorosamente do que esta cidade. Jesus não falou em tom de reprimenda. Jesus simplesmente alerta que todos aqueles que não quiserem seguir os seus ensinamentos sofrerão mais. E por isso ele dá o exemplo de Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade, foram duas cidades destruídas pelo fogo e pelo enxofre. Foram dizimadas. Mas a observação maior no Velho Testamento é que isso aconteceu quando essas duas cidades estavam moralmente em perdição. Jesus diz que aqueles que não aceitam os ensinamentos, as leis de Deus, serão julgados com uma forma maior do que essas pessoas que ali nessa cidade, infelizmente, perderam suas vidas. Nós sabemos qual é a estrada sem Jesus, sem os seus ensinamentos. Quanta dor, quanto equívoco, quanta dificuldade nós encontramos. E ele, como nosso mestre, nosso amigo, ele vem nos ensinar. E ele deixa bem claro nestas colocações no seu evangelho. Mas ele diz mais, ele diz, não violenteis nenhuma consciência. Antigamente, o céu, este era tomado pela violência, mas hoje o é pela brandura. O Espiritismo nos elucida, não forceis ninguém a deixar a sua crença para seguir a vossa. Nós temos que respeitar as escolhas das pessoas, mas aquele que vier até nós, que acolhemos. E aquele que nos repelem, vamos deixá-los em paz. O grande ensinamento deste evangelho são várias colocações do nosso mestre. Mas a grande verdade, que a dificuldade maior é que nós consigamos sair do casulo do egoísmo, que muitas vezes nós nos encontramos, para alçar voo rumo à fraternidade, que será lei no mundo de regeneração. Todos nós precisamos compreender que é imperioso prestar atenção nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, onde a nossa atenção se perde. Porque onde está a sua atenção, o seu pensamento, lá está o seu coração. Por isso, que se nós voltarmos lá no começo, Emmanuel nos explica bem o significado de buscar, de pedir, de bater. Não é algo que nós façamos sem direcionamento. Nós precisamos compreender que o único caminho é o Evangelho do Cristo. E dessa forma nós vamos construindo os nossos tesouros espirituais. Lá no livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, ele faz referência aos capítulos do Evangelho, e nesse capítulo ele nos direciona através de exemplos e esclarecimentos. Ele diz assim: aquele que ainda cultiva o sentimento de orgulho,
este constrói ao seu redor um ambiente de constrangimento. Aquele que está trabalhando o sentimento de humildade, que é uma briga diária conosco mesmo, este constrói em torno de si um ambiente de alegria. Nós precisamos observar o que está acontecendo ao nosso redor, porque às vezes não somos capazes de nos observar seriamente. Quando nós chegamos, o que nós despertamos naqueles que estão no local. A partir daqui, ele continua. Ele diz que quando você prolonga o sentimento de intolerância, você tem muitos conflitos na sua vida, dentro dos seus relacionamentos. Inacabáveis. Porque o intolerante, ele cultiva conflitos. Em contrapartida, quando você está ali trabalhando para desenvolver a indulgência, é um ambiente que não tem tanta discórdia, tantos conflitos. Como é bom estar do lado de uma pessoa indulgente. Ela não te critica. Ela não aponta os seus defeitos. Você consegue desfrutar o melhor do lado daquela pessoa. E ele continua. Aquele que muitas vezes tem o desespero nas situações do dia a dia, este é um ser que se enfraquece, porque não consegue encontrar o caminho, não consegue resolver, se perde. Em contrapartida, aquele que está desenvolvendo, buscando a calma, este consegue enxergar como resolver problemas, muitas vezes, que nos prejudicam, nos machucam tanto. André Luiz nos elucida que todos nós, num grau maior ou menor, temos essas dificuldades. Mas o que realmente importa é a busca incessante que nós temos que fazer para nos melhorarmos. A doutrina espírita? A doutrina espírita nos diz que é longa essa tarefa. E nós vamos conseguir através das sucessivas vidas. Porque temos a bênção da reencarnação. Porém, essas verdades, como já dito, estão aqui há mais de 2000 anos. Se nós conseguirmos escolher um defeito, trabalhá-lo e sair daqui sem ele, nós seremos vitoriosos. Mas nós precisamos começar. Vamos escolher um defeito para trabalhá-lo. E quando você trabalha um defeito, surge uma qualidade. Porque o êxito é que todos nós consigamos entender que o roteiro seguro é o Evangelho do Cristo. Não tem outro caminho. Se lembrarmos, Jesus advertiu: o caminho daquele que ignora os ensinamentos é mais tortuoso, cometerá mais erros, sofrerá mais. Joana de Ângeles nos diz: não se culpe, não fique se justificando, simplesmente se transforme. E essa transformação, ela precisa estar palpada nos ensinamentos do Mestre Jesus, que quando partiu nos disse: eu irei, mas o meu Pai
enviará o Espírito da verdade, o Consolador. E nós temos aí toda essa edificação dos ensinamentos, essa doutrina que nos esclarece, nos fortalece, para que nós consigamos realizar a grande obra. Não é no outro, é em nós mesmos. Não é olhando o defeito do outro. Mas ele é difícil mesmo, pode ser que seja. Mas esse é um problema dele. O meu problema é não realizar a mudança. Aí o problema é meu. Existe uma série chamada Momentos, de Joana de Ângeles, que nos convida a profundas reflexões. Então ela fala, aquele tem que buscar a renovação para se transformar. E ela fala assim para todos nós, quando você busca coragem para resolver os teus problemas, para mexer nos seus defeitos, você encontra o bom ânimo. Quando você busca entender, você encontra paz. Quando você busca esperança, você encontra consolo. Quando você trabalha, você está progredindo. Quando você está tentando desenvolver o sentimento de humildade, que diz o Evangelho, na lição O Dever, nós nos perdemos pelo sentimento do orgulho, mas nós vamos nos redimir pelo sentimento da humildade. Olha a grande tarefa que temos que realizar. Então, quando você está buscando a humildade, você encontra a mansietude. Quando você busca a paciência, você encontra a harmonia. A misericórdia, quando você busca desenvolver a misericórdia, você tem a capacidade de começar a pensar e entender o que é perdoar. Tarefa importantíssima para que nós nos libertemos de nós mesmos. E quando você se entrega à caridade, você está começando a entender o que é o amor universal. O amor que Jesus desce das alturas e vem nos mostrar. Nos ensinou como devemos amar. Amar ao próximo como a nós mesmos. Dentro de toda essa colocação, Joana nos alerta, cada um busca e ele acha. Contudo, essa busca, quando é pautada no Evangelho do Cristo, você está no caminho certo. Então, todos nós precisamos compreender os grandes ensinamentos desta busca, deste bater, do pedir. E vamos nos conscientizando a grande obra que precisamos realizar espiritual em nós. Porque a luta material, ela não acaba enquanto aqui estivermos. Precisamos nos manter no planeta, mas não façamos a nossa vida baseada na matéria. Estaremos perdendo a grande oportunidade a que viemos de verdade. E para que todos nós possamos nos manter firmes, fortalecidos, é quase uma prece que nos faz seguir rumo a essa melhora interior tão importante que necessitamos fazer. Queremos sentir-te, Senhor, com a alma pura.
e a fronte nimbada de luz. Mas ainda nos debatemos no charco das ilusões. Ainda estamos agarrados a interesses próprios, que não conseguimos enxergar além. Por isso, Divino Mestre, suplicamos que nos ajude, nos fortaleça, para conseguir um dia te acompanhar nesta trilha luminosa que deixastes para todos nós. Ampara-nos, Senhor, esses passos vacilantes que ainda nós damos. Que possamos adentrar a verdadeira estrada, que é a caridade. Que possamos entender e enxergar, auxiliando e ver a estrela cintilante que é o perdão, que nos liberta, que consigamos alçar voo ao verdadeiro conhecimento, nos libertando das amarras que a mágoa nos segura, nos cega e nos adoece. Ensina-nos, Senhor, a cultivar o teu perfume, o da humildade. Sustenta-nos a fé, a coragem, a esperança, o bom ânimo e a alegria de trabalhar em prol do próximo, amando e servindo, sem exigir condições. E, sobretudo, Senhor, nos fortalece. Diante das provações necessárias para o nosso crescimento espiritual, para que possamos compreender, de fato, a preciosa exortação que tu fizestes. Aquele que me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24. São grandes ensinamentos, profundos convites, mas que quando nós lembramos que muitos irmãos, os discípulos, que andaram ao lado da luz que pousou neste planeta para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, e conseguiram mudar tão profundamente que ficaram irreconhecíveis. O nosso querido, admirável Paulo de Tarso, que se tornou o apóstolo dos gentios. Maria Madalena, são tantos exemplos que observar os ensinamentos, compreenderam que o único caminho para a felicidade que tanto procuramos é esse. E para que a gente possa receber esse passe tão importante, que alimenta o nosso espírito, fortalece, nós fechamos com um poema que diz assim: seguir o mestre é viver em verdade, seguindo seus passos com fé e bondade. Tomar a cruz é não desistir, sem medo de avançar, firme no porvir. Em cada prova, a luz e a esperança. Na fé, nós encontramos a paz e a confiança. Negar-se a si mesmo é deixar-se ao Senhor, guiado em sua luz, no caminho do amor. Que Jesus nos fortaleça, que nós possamos permanecer firmes nessa estrada do verdadeiro aprendiz do Evangelho do Cristo. E vamos agora
através da prece, elevar os nossos pensamentos, nos conectar com essa espiritualidade que cuida de cada um na sua maior necessidade. E através do passe, iremos receber esses fluidos benéficos e salutares que irão nos sustentar toda essa semana. Que Jesus nos fortaleça e que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Continuemos com os nossos pensamentos nesses irmãos de luz, até começar o nosso passe e receber todo o medicamento que a espiritualidade há de colocar em cada um de nós. Graças a Deus.